Mensagem do céu. Nós estamos estudando aqui, Mishlei. Vamos aqui, capítulo 21. Um texto bem complexo, queridos. Versículo 24. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês a um texto complicado. Um homem malévolo, arrogante, zombador é o seu nome, e ele age com dominante malícia. Olha que coisa complicada. A palavra Zed é a pessoa malévola, denota alguém que discute com malícia premeditada doutrinas da sabedoria moral, da emuná judaica, negam a providência divina e a recompensa, também a punição que será dada no dia do julgamento, e daí pecando de forma impudente. Ele pode até ser conquistado, no entanto, por argumentos e provas convincentes, já que ainda ele não é um zombador. Ele meramente aponta argumentos e provas, mas não zomba depreciativamente. E ele pode ser dominado numa discussão, vai se render aos argumentos de outra pessoa, mas a arrogância fará com que ele seja imune à razão da prova que foi apresentada, já que escarnece moralmente de uma pessoa que é sábia, de uma pessoa crente, e peca então afrontosamente, sem nenhum propósito. Ele é simplesmente conduzido por sua contestação, ultrapassando assim todos os limites. Queridos, eu gostaria muito de passar para vocês esse conceito acerca de uma pessoa malévola, não é? Ela não é, queridos, ela não é aquela rainha malvada, né, do desenho da Disney. Não, queridos, não. A pessoa malévola que é colocada aqui, que nada se parece com Angelina Jolie, não é verdade? Vestida de malévola, é uma pessoa que ela pode estar no nosso meio, ela pode conviver conosco, ela pode estar no ambiente espiritual apenas para contestação, apenas para contestar aquilo que está sendo dito. Então, ela pode num serviço, queridos, ela pode estar num ambiente onde, como eu vou dizer a vocês, ela tem um ambiente espiritual, mas ela na mente dela ela vai estar contaminada. Ela vai estar, olha, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa errado. Essas pessoas, na verdade, elas se qualificam como sendo pessoas muito boas, se qualificam como sendo pessoas que são as donas da razão, não é verdade? Não estão abertas à contestação, e ainda quando elas não têm argumento pelo fraco conhecimento que elas apresentam, porque assim, uma coisa é aquele jumentinho da Tefal, não é? Não acredito, não acredito, não acredito. Então, não importa o que você mostrar, o jumentinho da Tefal vai dizer que não acredita. Quem é da minha época sabe o que eu estou dizendo, não é? Mas essa pessoa não é assim. Quando você apresenta os argumentos, ela até concorda, mexe a cabeça, diz, então é assim. Mas quando ela volta para a sua própria mente, que já está contaminada por essas coisas malévolas, ela volta a pensar tudo do mesmo modo e volta a discordar, ainda que ela não tenha provas. E o que acontece com o malévolo, queridos, é uma coisa tão complicada. Assim como uma pessoa que está gripada, ela foi contaminada por um vírus, não é verdade? Ela não tem forças contra aquilo. Uma pessoa que chegou a esse grau malévolo, ela vai contestar todos, porque ela foi encharcada, como se fosse uma virose mesmo, no seu espírito, para não confiar em ninguém. Ela é doente. Hoje de manhã eu estava falando aqui com nossos amados, não é? O pecado, queridos, há pessoas que compreendem o pecado como sendo algo de um modo diferenciado do que eu aprendi com a Aruach. Eu acredito que o pecado é uma enfermidade. Eu acredito que as pessoas
elas se tornam doentes, elas, ao contrário do vírus da gripe que não bate na porta e pergunta, você quer ficar gripado? O pecado, nós é que nos contaminamos. Nós vamos até aquela água suja, imagina lá a água que todo mundo evacuou e a gente bebe largos goles de fezes naquela água suja e podre quando nós deliberamos pelo pecado. E quando nós então pecamos, aquilo encharca nosso organismo. Nós somos encharcados. O pecado é opcional, a contaminação é consequência. Eu vou falar novamente, que o Eterno fale ao seu espírito. O pecado é opcional, a contaminação é consequência. Então, uma pessoa que foi contaminada pelo pecado, não é simples para ela agora lidar com aquela área da vida dela, queridos. Há pessoas que elas foram contaminadas numa área do espírito que é referente à mentira. A pessoa mente, ela mente. Céu, mas está lá louvando, está lá fazendo isso, está fazendo aquilo, está orando pelos enfermos, está não sei o que mais. Mas a pessoa, ela desenvolveu, queridos, uma enfermidade. Ela sorveu água contaminada no seu organismo. Ela se encharcou com o vírus da mentira. Ela agora, há momentos que ela vai querer não mentir, mas a prática da contaminação vai levar a pessoa. Ela está numa situação difícil, ela vai mentir. Ela está doente. Ela está enferma. Esse tipo de contaminação, a pessoa precisa reconhecer. Senhor, eu sou uma pessoa mentirosa, eu sou um mentiroso, eu preciso cura. Queridos, o primeiro passo, eu vejo isso muito com os alcoólicos anônimos, eu tenho aprendido muito mesmo com esses valentes, e eu não estou falando nem das coisas do eterno, hein, queridos? Porque o fato deles admitirem que aquela bebida lhe domina, faz com que eles tenham uma força sem tamanho para dominá-la. O que ocorre com o enfermo, queridos, é que nem aquela pessoa que você está vendo, a pessoa está morrendo, você fala para ela ir para o médico e ela fala, não, eu estou bem. A pessoa está lá com uma gripe que não cessa, há 6 meses tossindo, e você fala para a pessoa, fala, olha, você precisa ir ao médico, e a pessoa fala para você, não, eu estou bem, agora só ficou esse pigarrinho, né, fazendo um buraco dentro do pulmão da pessoa, não é, queridos? Então, amados do meu coração, enquanto as pessoas não compreenderem que o pecado enferma a alma, enferma o espírito e pode enfermar até o próprio corpo, dependendo do tipo de pecado que a pessoa está envolvida, o corpo pode ser envolvido em aspectos emocionais ou físicos. E outra coisa, queridos, o pecado, ele pode ser omisso aos outros. A pessoa pode ser um pecador e os outros não saberem que ele é um pecador, não é? A pessoa pode ter um pecado na mente, ela está lá pensando mal de todo mundo. Então, olha, aquele lá é o hipócrita, olha, aquele lá é isso, olha, aquele lá... A mente, um burburinho dentro da mente, a pessoa não se domina mais, foi contaminada pelo pecado, tem uma prática de pensar mal das pessoas, tem uma prática, desenvolveu uma prática. Ela foi contaminada pelo pecado e ela seguiu nessa prática. Queridos, o pecado jaz à porta. Entendam isso, queridos. O Eterno falou isso para a vida de Caim, e eu entendo isso muito bem. Queridos, eu e você, nós vamos enfrentar o pecado que está caído à porta. Aonde estão aqueles que nos tentam, embaixo dos nossos pés, aqueles que nos assediam. Queridos, eu e você, todos os dias nós vamos ter que enfrentar o pecado, todos os dias. Você vai ter desejo de se irar e pecar, irai-vos e não pequeis é uma coisa, irar e pecar é outra. Você vai ter o desejo de ser insolente, irresponsável, porque você precisa ter entendimento que a rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria e culto aos deuses. É o que está escrito na minha escritura, não é? Então a pessoa está convivendo lá num ambiente
mas ela é rebelde, ela quer ser rebelde, ela acha que ela sabe mais. Ela não sabe o preço que se paga, mas ela sabe mais, ela é melhor. Então é importante ter entendimento, queridos, que com relação ao pecado, o modo que eu vejo as pessoas, eu vejo com olhos de misericórdia. Por quê? Porque abrir a porta para o pecado foi responsabilidade da pessoa, porém a consequência do pecado é uma contaminação. A pessoa, ela entra no pecado com as próprias pernas, mas ela não consegue sair do pecado sozinha. Você precisa ter esse entendimento. A pessoa vai sozinha até o pecado, mas ela não consegue sair de lá mais sozinha. Então, quando nós lidamos com todos aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão separados para o eterno, predestinados às boas obras, eu não tenho nenhuma ilusão, queridos, que as pessoas em determinadas áreas da sua vida ainda estão precisando de cura, porque eu tenho a minha vida, eu preciso de cura. Eu preciso de cura em áreas da minha vida que eu abri com as minhas próprias mãos, mas eu sou incapaz de fechar essas portas. Se eu não admitir, olha, eu tenho este problema na minha vida e eu preciso da ajuda. Só o fato de eu reconhecer, de eu declarar, eu agradeço o Eterno. Eu já fui uma pessoa sozinha, mas hoje eu não sou mais. Eu tenho pessoas que me amam, que não vão me julgar por causa que eu tenho um problema ou que... E também, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente está nesse nível, onde nós estamos lutando pela nossa alma, há pessoas que não entendem que estão lutando pelas suas almas. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos lutando pelas nossas almas e pelas almas das pessoas que nós amamos. É só isso, só tudo isso, não é? Então a pessoa deixa de se preocupar também com o que os outros estão pensando. Porque, querido, se entre eu pedir socorro por causa de algo que está na minha vida e não vai bem, e se os outros vão me julgar, queridos, eu me preocupo mais que eu possa encontrar ajuda e socorro para uma área da minha vida do que eu ficar pensando na minha reputação. Há pessoas ainda que se preocupam deveras com a sua reputação. É claro, queridos, também não saia por aí contando o seu pecado para os outros, né? Não faça isso. Já falei para vocês, a gente tem que ter pessoas de confiança, pessoas para que até as pessoas tenham entendimento, mas todos nós temos áreas que a gente foi contaminado por coisas que nós deliberadamente fizemos e nós agora não conseguimos conter. É como se fosse um submarino e você abrir uma escotilha no alto mar. O que você espera que vai acontecer? O que você espera que virá sobre a sua vida? É muito importante que você tenha esse entendimento, não é? E graças ao Eterno, tenho meu esposo hoje de manhã me ungiu, orou por mim, não é? Queridos, essas dores aqui, eu vou falar um negócio para vocês, as pessoas com dor, elas não pensam muita coisa positiva sobre o seu futuro, não é? Quando eu entendo o que é ter uma doença incapacitante, eu acredito, claro, acredito que o Eterno pode me curar, pode curar a todos, é minha oração por todos, não somente pela minha vida, mas por todos. Mas quem que quer, queridos, um futuro de dependência de outras pessoas, ou o que quer que seja? Quem que quer isso para a sua vida? Você quer, queridos? Você quer uma doença incapacitante? Não é? E como é que foi que aconteceu isso? Amados, eu não tenho a menor dúvida que eu abri portas para essas coisas, queridos. No passado, tomando decisões que eu não deveria, não poderia ter feito aquilo, que o Eterno tenha piedade da minha alma. Eu não poderia ter ido buscar a morte, não poderia ter feito isso. Eu tinha de buscar o autor da vida, não quem é a morte. Então, amados do meu coração, é muito importante que você compreenda a diferença entre uma pessoa que lida com consequências do pecado e o malévolo. O malévolo afronta, o malévolo questiona, o malévolo sempre tem um plano B, sempre tem alguma coisa que não está correta. Não, aí
Ah, mas e aquele texto lá diz aquilo outro lá? Querido, se você quiser contradição dentro das escrituras, você está num terreno fertilíssimo. Um texto diz que o Eterno pode todas as coisas, no outro texto já diz que a coisa está acontecendo e ele não autorizou. Um texto vai falar... tem interpretação de tudo lá, queridos. Para tudo. O amor é maior dos mandamentos, então todos os modos de amor vale a pena. Todos os modos de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá, queridos. Não é isso? É isso que está escrito lá? Então, queridos, a pessoa que é malévola, arrogante, não adianta você chegar e falar, até que você traga argumentos para essas pessoas. Eu não vou conversar com pessoas que não querem aprender. Elas querem afrontar. É muito importante que você tenha esse entendimento. Cuidado com pessoas que afrontam. Elas estão contaminadas com um tipo de pecado complexo de lidar, queridos. Só o Eterno pode libertar a mente de uma pessoa afrontadora. Nada para ela nunca vai estar bom. Nunca ela vai ter ações de graça. Nunca. Versículo 25. O forte desejo de um preguiçoso matará, pois suas mãos se recusam a trabalhar. O desejo matará, quando ele é incapaz de realizá-lo, pois as suas mãos se recusam a trabalhar. É como se ele quisesse trabalhar, mas suas mãos dizem para ele não fazer isso. O homem preguiçoso deseja estudar a Torá, mas ele é muito preguiçoso para executar o seu desejo, e portanto sua frustração o leva à morte espiritual. Uma pessoa pode muito bem ser preguiçosa com referência a assuntos que não lhe despertem o interesse. Aqui, no entanto, nós temos o caso de um indivíduo cuja indolência não é por falta de interesse em bens materiais. Suas mãos simplesmente não obedecem ao desejo, levando-o à morte, por não ganhar o seu próprio sustento. Queridos, é muito complicado quando esse contexto da preguiça não é encarado corretamente. Eu também sou contra a hiperatividade. Eu acho que tudo tem que ter moderação. Eu também não concordo com o workaholic. Eu não concordo com a pessoa que ela vive para trabalhar, e ela não vê os filhos, ela não tem tempo de qualidade com a família, não tem tempo de qualidade com o marido, com a esposa, não tem tempo de qualidade com nada. Não posso me dedicar ao Eterno porque eu estou trabalhando. Tudo tem um ponto de maturidade. Mas eu também sou completamente contra alguém que vai passar o dia lá, queridos, vendo filme na internet, vendo YouTube o dia inteiro, estando no Facebook o dia inteiro. Queridos, isso as escrituras estão dizendo que vai acontecer com essa pessoa se ela não dominar isso. E, queridos, é impressionante. O corpo gosta do ócio. Ele gosta do ócio. É algo terrível, mas é verdadeiro. Eu tenho protelado desde que essas dores intensas iniciaram. E olha que coisa maluca, né? A solução para essas dores intensas é que eu faço os exercícios, faço os alongamentos. Tem uma paliatividade para o que eu estou fazendo, para esse desenvolver dessas dores, não é? E aí eu tenho muita coisa para fazer, então eu tenho todas as desculpas possíveis e viáveis para eu não fazer os exercícios, mesmo porque dói. Você gosta de sentir dor? Eu não gosto, não é? Mas eu cheguei a um grau nesse domingo que eu olhei e falei, olha, Senhor, ou eu vou enfrentar todas essas dores, todos os meus terrores, todos os meus medos, porque ficava, não, vai fazer os exercícios, você vai ver as consequências disso. Olha, você vai ver o que vai acontecer, não é? Você vai ver aquilo que vai acontecer com você, não é verdade? Então, queridos, eu tive ontem de tomar uma decisão diante da... Falar, olha, eu tenho de parar tudo, eu vou ter que parar com meus estudos, eu vou ter que parar com tudo e eu vou ter que me dedicar a isso que eu não quero fazer, mas eu preciso fazer.
porque senão eu vou limitar meus movimentos, não estou conseguindo mais subir a escada Beit, queridos. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não vou conseguir mais fazer o café da manhã para o meu marido. Não... Gente, a que ponto a coisa chegou? E aí eu tive que tomar coragem. Então o ócio, queridos, ele pode atingir várias partes da nossa vida. O ócio pode colocar você numa condição, o ócio pode te enganar. O ócio pode fazer você imaginar que ficar na internet falando das coisas de Deus é maravilhoso, queridos. Você ficar assistindo o filme o dia inteiro é algo tremendo. Você ficar... Queridos, o Eterno está avisando você o que vai acontecer. O Eterno está avisando você o que vai acontecer. Queridos, somente a mão diligente vai prosperar. Não adianta depois você chorar, dizendo que você está atravessando isso, aquilo outro, e se não vir ajuda a você. Porque não tem jeito, amados. Esse forte desejo. Ah, não, quer saber? Eu nem vou procurar mesmo emprego porque eu não vou achar. Eu não vou fazer nada porque eu já sei que não tem. Queridos, como é que eu podia não ir caminhar, não ir fazer os exercícios porque ia doer, se eu não tinha feito? Agora, o que acontece? Chega num ponto que aí não tem outro jeito, eu vou ter que fazer. Qualquer coisa eu vou ter que fazer, por causa da limitação que veio sobre a minha vida. Então, queridos, é importante você saber o que é prioridade na sua vida e dominar o espírito do ócio. Dominar o ócio de estudar as Escrituras, dominar o ócio de ouvir o Eterno. Domine o ócio, porque o desejo do preguiçoso o matará. O matará. E isso é uma determinação para a vida espiritual. É importante que nós tenhamos entendimento. Versículo 26. Ele cobiça ansiosamente o dia inteiro, mas um homem justo dá e não poupa. Aqui nós vamos ver essa ausência do autocontrole e autonomia interior, que é o problema, e não qualquer falta de desejo. Tal tipo de homem, usualmente, não encontra nenhuma simpatia ou ajuda da sociedade, mesmo que esteja à beira da fome, uma vez que as pessoas sentem que ele pode executar o trabalho e ganhar o seu pão. O homem justo, no entanto, tem a percepção de entender que tal homem é doente. Instintivamente, ele, então, saberá agir por meio da sua compaixão. Queridos, a gente... eu tenho muitos filhos. E nós temos de limitar, queridos, algumas coisas, porque em vez de nós fazermos o bem, nós podemos patrocinar o mal, queridos. Eu estou falando como mãe. Estou falando como mãe. Eu já sei que meu filho vai lá para a balada para usar drogas. E eu vou dar para ele um valorzinho lá, para ele ir para a balada e usar drogas, porque senão ele vai virar o Hulk dentro de casa, queridos. Como é que chegou a esse ponto? Como é que as coisas chegaram nesse ponto, queridos? Pessoas que vão ter essa ação de cobiçar ansiosamente o dia inteiro, coisas que não trabalharam para ter, queridos. Ontem eu estava aqui lidando com... Estava muita dor, queridos. E é horrível, porque você quer fazer as coisas. Eu vi lá, um lugar lá, tinha que limpar, e estava complicado aquilo. E eu queria pegar as coisas, queria pegar a vassoura, queria pegar... E não dá, queridos, não é uma questão de... Não dá. O corpo não consegue, não é? E eu olhando tudo aquilo acontecendo, e eu falei, olha, meu Senhor, eu posso não fazer muita coisa aqui, mas eu posso orar. E eu comecei a orar para não chover,
porque os meninos tinham que trabalhar, tinha que chapiscar o negócio aqui, senão o negócio nunca termina. O negócio já virou a lenda, queridos, virou já minissérie, né? Não vou dizer que virou novela, queridos, pelo amor do Senhor, tem que ser uma minissérie, tem que ter fim isso aqui, não é? E aí eu falei, olha, Senhor, o problema dos meninos não trabalhar é porque está chovendo. Então eu comecei a orar para sair sol. Falei, Senhor, tem que sair sol, tem que sair sol. Queridos, chovia que o céu dava. E aquele solzão. E aquela água, queridos, aquela quantidade de água caindo. Eu falei, Senhor, eu não orei certo. Amanhã eu vou orar certo. Pode até não ter sol, mas não pode chover. E aí surgiu um arco saindo daqui, né? Mandei foto para os meus filhos. Eu nunca tinha visto visto o final do arco do Eterno, da aliança dele. E o final do arco estava aqui dentro, queridos. Eu nunca vi isso. Eu tirei foto porque, olha, não dá para acreditar o que nós vimos aqui. O final do arco estava aqui dentro, como se ele dissesse: eu estou com vocês, eu estou aqui, as minhas cores estão se originando nesse lugar para você. E algo tão intenso que na foto não saiu. Queria que na foto tivesse saído na intensidade que estava aqui diante dos nossos olhos. Só porque era algo tão iluminado, queridos, tão forte, que só quem viu vai levar para o resto da vida, não é? E eu olhei aquilo e eu falei, meu Pai, eu posso orar. Eu tenho o poder de orar. Queridos, você hoje está aí numa situação, não sei, de ócio compulsório, não é? Queridos, você pode orar, você pode mudar os destinos das pessoas, você pode cobrir as vidas, você tem poder da parte do Eterno para fazer isso. Use aquilo que Ele te capacitou. Não seja sequestrado pelo ócio, em nome de Yeshua. Não faça isso com a sua vida. Não faça isso com a sua vida. Em nome de Yeshua. Do contrário, queridos, tudo se perde. Aí vai querer fazer uma coisa, dá errado, as pessoas vão ver que você não estava capacitado para aquilo, você não se dedicou, você não... Queridos, pelo amor do Todo-Poderoso, eu estava ouvindo uma mensagem quando a gente estava vindo para cá, para casa, e a mensagem dizia o seguinte: foi-se a época onde as pessoas se formavam. Uma pessoa que não se atualiza de um mês para o outro, ela já perdeu o seu trabalho. Porque o saber se multiplicou de uma tal maneira, queridos, que se você perdeu as últimas atualizações na sua profissão, você já está para trás. Queridos, eu nunca vi um tempo como que nós estamos vivendo. As coisas estão mudando todos os dias. Todos os dias as coisas estão sendo alteradas. E nós sabemos que até o nosso sistema econômico também será alterado. Vamos lá. O sacrifício dos perversos é uma abominação. Ainda mais quando ele traz com mau pensamento. O sacrifício do perverso, versículo 27 do capítulo 21, traz quando ainda é perverso e não se arrependeu dos seus pecados. Esse sacrifício para o Eterno é uma abominação. Ele traz o sacrifício com a intenção de iludir as pessoas que estão vendo, porque ele não acredita naquilo que ele está fazendo. As pessoas vão olhar para ele e vai pensar que ele é um devoto. E na verdade ele é um enganador. Ele está ali para enganar. E as pessoas não vão entender por que essa pessoa que não tem nada com o Eterno, não tem nada conosco, por que essa pessoa está aqui? Porque ele é uma pessoa perversa. Ele está lá para ver o que você está fazendo. Ele está lá porque ele não tem o que fazer, queridos. Está ouvindo voz de Shedem. O sacrifício trazido voluntariamente pelo perverso é uma abominação ao Eterno. Quanto mais quando é trazido como se fosse uma expiação de algo que deveria trazer um arrependimento, ele traz um sacrifício que foi adquirido por meio de algo ilegal, de algo imoral, de algo que não lhe pertencia.
Não foi da maneira que o Eterno ordenou que deveria ser feito. Queridos, é complexo para uma pessoa que tem temor do Eterno entender isso. Meu Senhor, se essa pessoa não tem nada contigo, o que ela está fazendo aqui? Mas ela vai estar lá, queridos. Por algum motivo pessoal, por algum motivo... Queridos, não é nosso papel esse. Nosso papel é fazermos aquilo que o Eterno deseja sobre as nossas vidas. Versículo 28. Uma falsa testemunha perecerá, mas um homem que ouve falará para sempre. Mesmo que a sua falsidade não seja descoberta, ela perecerá pela mão do Eterno. Mas um homem que ouve falará para sempre. Uma vez que ele ouviu o seu testemunho constantemente repetido e acabará acreditando ser verdadeiro e o manterá, embora a falsa testemunha pereça com relação às coisas celestiais. Queridos, pior coisa do universo, amados, é a gente também confiar em quem não deveria confiar, queridos. Isso também é algo terrível. Vou ler na nossa tradução. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. E a tradução ficou: uma testemunha falsa perecerá, mas um homem que ouve falará para sempre. Queridos, enquanto uma pessoa que não que guarda o segredo, a pessoa que é correta, ela guarda as coisas ali, a coisa que foi colocada para ela, mesmo se a pessoa é má, mesmo se a pessoa age mal, ela esconde, ela oculta, o Eterno tem prazer nessa pessoa, porque ela confia no que ele está fazendo. Mas uma pessoa, queridos, que ouviu alguma coisa, e ainda que distorcidamente, essa pessoa vai falar para o resto da vida, queridos, sem temer o juízo eterno. Meu marido sempre fala algumas coisas que eu entendo plenamente acerca de convívios muitas vezes familiares. Não é que se tivesse um dedo para falar alguma coisa sobre ele, que ele não foi correto, que ele não agiu, ele o resto da vida ouviria sobre aquilo que ele deixou de fazer. E como essas pessoas não têm como acusá-lo, inquiri-lo de nada, porque ele sempre primou por ser correto com as suas responsabilidades e seus compromissos, as pessoas tomam raiva, queridos, mas não tem o que falar. Queridos, é melhor que a pessoa fique, porque ela já tem raiva até dela mesma, é melhor que ela fique com raiva de você sem ter motivo. Porque, queridos, também quando você abre os seus lábios para uma pessoa que não é de confiança, você pode arruinar a sua vida para sempre. Essas pessoas vão ficar falando dos seus pecados, vão ficar falando, você pode ter mudado de vida, você pode ser outra pessoa. Essas pessoas não vão parar de falar de você, meu querido, minha querida. Muito cuidado com quem você se une, muito cuidado com a quem você confia. Nós vemos pessoas, queridos, amados do nosso coração aí, que confiaram em maus advogados, amados. Confiaram, queridos, a coisa é terrível, não dá para descrever o tipo de sofrimento que nós vemos as pessoas passando por terem confiado em pessoas desta maneira e aberto o seu coração, aberto lá, olha, eu tenho esse bem, esse bem, esse bem. O próprio advogado, queridos, abriu o coração para o advogado se junta com a outra parte para tirar da pessoa tudo que ela tem, queridos. Eu vi isso com meus olhos, eu tenho testemunhas disso. É de partir o coração, queridos, quando a intenção é má. Que o Eterno nos livre de fecharmos nossos lábios para receber ajuda, mas também de abrirmos nossos lábios para sofrermos para o resto das nossas vidas algum mal. Em nome de Yeshua. Esse é o meu desejo sincero, que haja entendimento para cada um de nós.
Em nome de Yeshua, viu, queridos? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Pedimos ao Senhor, Pai, nos ajude quando é para abrir nossos lábios, quando é para cerrar nossos lábios, e que nós não tenhamos julgamento sobre a vida de ninguém, mesmo que a pessoa seja uma pessoa malévola, Senhor, porque somente contra ela tem pecado. Nos ajude por amor da Tua infinita misericórdia que eu te peço. Guarda nossos enfermos, guarda nossos necessitados. Guarda, Senhor, nós te suplicamos. Fica conosco porque somos Teus e dependemos de Ti. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.